dia a todas as pessoas que nos assistem virtualmente. Neste dia, temos a grata satisfação de ter como nosso palestrante Dr. Sebastião Campos Filho. Ele que é mestre em administração de empresas, consultor empresarial e autor do livro Gestão Jurídica, perguntas e respostas que levarão seu escritório a um desempenho superior. Eu dei uma folhadinha neste livro antes e garanto, para quem precisa montar um escritório, tem esse desejo, é uma obra fundamental. Doutor, sem mais delongas, passo a palavra para o senhor, cujo tema é gestão jurídica. Um ótimo evento, doutor. Muito obrigado, Agostinho. Agora sim, agora estão me ouvindo todos. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem aí à distância, né? Alguns provavelmente em lugares muito fora de São Paulo, muito distantes de São Paulo, como nós estamos aqui. Talvez alguns fora do Brasil, inclusive. O Agostinho já me mencionou aqui que várias pessoas de cantos diferentes nos acompanham os eventos da OAB. Então vai ser muito bom estar aqui com vocês. Vamos lá, como o Agostinho acabou de falar, o tema hoje da nossa apresentação é advocacia construindo uma carreira de sucesso em um ambiente de mudanças. E, obviamente, esse tema não é por acaso, até porque quem tem acompanhado, quem atua no mercado jurídico nos últimos 10, 15, 20 anos, tem notado mudanças absolutamente fundamentais. E isso impacta decisivamente quem está no escritório de advocacia, quem é um advogado em uma empresa, quem está no setor público, enfim, todas as carreiras são impactadas, especialmente a advocacia. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, tenho certeza que vai acrescentar bastante a todos vocês. Antes que que a gente entre exatamente no nosso tema, lembrando aqui um pouquinho, falando um pouquinho de quem eu sou, qual a ligação que eu tenho com os escritórios, com a advocacia. Eu sou consultor de empresas há 20, 22 anos. Eu brinco, pareço mais novinho, mas já tenho alguma idade, especialmente na advocacia. Nesses 20 anos, eu já atendi pela minha empresa Oliveira Campos Consultoria 72 escritórios de advocacia, alguma coisa próxima disso, inúmeras empresas. Ao meu lado aqui vocês vão ver o Fernando Batista, que eu acho que ele vai aparecer ali em algum momento, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho também com vocês. O Fernando Batista é meu sócio na consultoria há muitos anos e também já tem aí pelo menos uns 12, 15 anos de experiência no mercado jurídico. Nesse período, como eu falei ainda há pouco, nós já atendemos mais de uma centena de empresas industriais, comerciais, e atendemos mais ou menos 72 escritórios de advocacia em todo o território nacional, né? Escritórios muito pequenos, escritórios muito grandes, escritórios muito focados, escritórios que atuam em todas as áreas, escritórios massificados, escritórios boutiques e por aí vai. Então, certamente, os exemplos, as histórias, os causos que eu tenho para contar para vocês, eu espero que eles vão ajudá-los em muito na administração do seu próprio escritório, no direcionamento da sua própria carreira, né? Deveria eu ir para um escritório de advocacia? Deveria ir para uma empresa? Qual a diferença de uma coisa para outra? Eu estou no início de carreira, como é que eu oriento meu desenvolvimento? Eu estou já numa fase mais avançada na minha carreira, como é que eu oriento? Como é que eu navego esse mar de tantas mudanças no mercado jurídico para ser, de fato, bem-sucedido? E quando eu falo ser bem-sucedido, eu não falo simplesmente ganhar dinheiro, mas eu falo você ter um trabalho que te enriqueça bastante, um trabalho que tenha propósito, que tenha significado para aquilo que você está fazendo, um trabalho que acrescente para as outras pessoas ao seu redor e por aí vai. Esse é o tema da nossa conversa no dia de hoje. Rapidamente, na Oliveira Campos Consultoria, que eu comentei ainda há pouco com vocês, nós temos 3 grandes áreas de atuação. Uma que a gente chama de gestão estratégica, que diz respeito a como é que seu escritório está hoje e como é que você pretende que esse escritório esteja nos próximos 3, 4, 5 anos. Qual é a visão que você tem para o seu escritório nos próximos 3, 4, 5 anos. É engraçado falar isso porque essa conversa, né, do como o seu escritório vai estar daqui a 3, 4, 5 anos, parece para alguns advogados uma coisa meio
meio etérea, uma coisa muito vaga, mas eu digo para vocês que para uma empresa falar sobre isso é alguma coisa muito comum, né? Assim, elas estão constantemente se replanejando. Por que um escritório de advocacia deveria ser diferente disso? Por que a sua carreira você não pensa para os próximos 3, 4, 5 anos? Com certeza isso acrescenta e vai te ajudar. Então, uma parte é a gestão estratégica, outra parte que a gente chama de gestão de pessoas. E por que isso? Porque as pessoas são o centro de qualquer negócio que você faz. Se você está dentro de um departamento jurídico, as pessoas estão no centro para fazer o seu departamento jurídico ser muito bem sucedido. Se você tem um escritório, as pessoas estão no centro para fazer o seu escritório ser bem sucedido. Se você está num órgão público, as pessoas são fundamentais para ajudar você na sua formação e desenvolvimento de carreira. Enfim, nós temos que saber lidar com as pessoas, saber gerenciar as pessoas para, de fato, a gente conseguir bons resultados. E um terceiro bloco da nossa atuação diz respeito a como é que os advogados, aqui bastante focado no mercado da advocacia, nos escritórios de advocacia, como é que os advogados prospectam negócios? Como é que eles fazem para, de fato, conseguir novos clientes? Como é que eles fazem para captar novos clientes? Tudo isso que eu estou falando tem lá no nosso site. Quem tiver curiosidade, entra lá, Oliveira Campos Consultoria, vocês vão ver bastante informação, muito conteúdo bem significativo, bem bacana lá no nosso site, vale a pena conferir. Nós criamos ao longo do tempo, só um segundinho, tomar um pouquinho de água enquanto vocês tomam aí na casa de vocês também. Nós desenvolvemos ao longo do tempo uma metodologia de gestão de pessoas. Os escritórios, principalmente, têm uma dificuldade muito grande. Como é que a gente engaja as pessoas para fazer os resultados? Né? Como é que a gente cria um clima de motivação dentro dos escritórios? Né? Como é que a gente faz para as pessoas estarem engajadas no seu trabalho, na estratégia do escritório, na realização dos trabalhos dos escritórios? A gente desenvolveu uma metodologia específica, isso também está lá no nosso site e vale bastante a pena. Como o Agostinho fez questão de frisar no início da nossa apresentação aqui, esse ano, né, em agosto agora de 2022, eu lancei o meu primeiro livro, Gestão Jurídica, Perguntas e Respostas que levarão seu escritório a um desempenho superior. E é engraçado, o Agostinho comentava ainda há pouco que ele bateu o olho ali no primeiro capítulo, socorro, tem um escritório de advocacia. Todos os capítulos desse livro foram criados com base em perguntas que os sócios dos escritórios de advocacia nos fizeram ou nos fazem constantemente quando nos procuram. Então, como é que eu faço para engajar as pessoas? Como é que eu faço para administrar financeiramente o meu escritório? Tem um capítulo lá que chama Trabalho muito, só não vejo a cor do dinheiro. O que acontece? Todo mundo já passou por isso. Então, o que acontece quando você trabalha demais? Você tem até clientes, você tem muito trabalho, mas no final das contas não sobra praticamente nada. Alguma coisa está acontecendo e o problema provavelmente não é jurídico. O problema não é técnico jurídico. O problema é a forma como você administra o seu escritório. Então, o livro foi escrito para você que tem um escritório de advocacia, para você que gerencia um departamento jurídico. Vale a pena conferir. Ele está disponível na Amazon, né? Para quem quiser lá, pode pesquisar. No nosso site também tem uma promoção especial, vale a pena vocês conferirem, tenho certeza vai ajudar bastante. Siga-nos lá no Instagram, né? Quem quiser, tem sempre muito conteúdo, praticamente toda semana nós temos conteúdo sobre gestão. Certamente vocês vão aprender muito com essas experiências que a gente compartilha. Vamos então ao ponto da nossa apresentação de hoje, a advocacia construindo uma carreira de sucesso em um ambiente de mudanças. Como é que eu faço isso? Bom, quero começar com vocês falando o que mudou nesse período. Para você que está aí atuando como advogado há 10, 15, 20 anos, certamente você consegue perceber que muita coisa mudou. Mas quais são essas mudanças? O que de fato aconteceu e acontece diferente de 10, 15, 20 anos atrás? É isso que eu quero falar com você nesse primeiro slide, ou seja, como é que era o mercado da advocacia, como é que está o mercado da advocacia, quais são as diferenças fundamentais entre uma coisa e a outra. Primeira delas, eu costumo dizer assim, a advocacia era um mundo à parte. Lembrando, eu não sou advogado,
Eu convivo com advogados todos os dias nos últimos 20 anos, nos últimos 22 anos, na verdade, mas eu não sou advogado. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, um olhar interno à advocacia, porque a gente está todos os dias com advogados, com sócios de escritórios, com gestores do mercado jurídico, mas, ao mesmo tempo, um olhar um pouco estrangeiro do que é a advocacia. E eu noto claramente que há 20 anos, quando se falava da advocacia, tinha o ambiente das empresas, o ambiente de negócio e tinha a advocacia. Ora, que coisa estranha, né? Porque um escritório de advocacia é uma empresa. Não há diferença de um escritório para uma empresa. Alguns de vocês podem falar, poxa, Sebastião, mas é diferente sim, porque a advocacia ela tem uma regulamentação própria, ela tem restrições próprias, ela tem um jeito próprio de trabalhar, de atuar. Bom, mas eu pergunto para vocês, uma indústria farmacêutica não tem as suas restrições? Um cartório não tem as suas restrições? Um hospital não tem as suas restrições, seus modos próprios de trabalhar? E nem por isso essas instituições que eu estou falando para vocês deixam de ser empresas. Um escritório de advocacia também não. Mas não era assim até 15, 20 anos atrás. Cada vez mais o que se fala hoje, nós pregamos muito isso, um escritório de advocacia, a advocacia como um todo, está inserida num contexto de negócios. Zero dúvida acerca disso, né? Então, nós estamos todos, advogados, gestores, enfim, inseridos nesse ambiente de negócio. É interessante que quando, para a maior parte das pessoas, as pessoas comuns, né? Aquelas pessoas que não são da área jurídica, quando você fala com um advogado, você tem que tomar um certo cuidado, porque você se sente sempre um pouco ignorante, assim, né? Porque as pessoas falam termos complexos. Não, vamos fazer um habeas corpus, vamos, né? Tem um mandato de segurança. E para o sujeito comum isso é uma coisa meio assustadora. Eu brinco, falo bastante com alguns advogados, eu sempre tenho medo de ser preso. Mas você fez alguma coisa? Não, mas eu não sei. Eles falam algumas coisas que eu acho que alguma coisa errada eu devo ter feito e eu acho que eu vou ser preso. E aí meu advogado fala, não, calma, não tem nada disso, né? Não existe isso. Mas eu brinco com essas questões porque, para quem é fora da advocacia, é um mundo muito hermético. E era mais hermético ainda há 10, 15, 20 anos atrás. Então, quando você ia falar com o advogado, você já o colocava naturalmente num certo pedestal. Né? Essa era a visão. Com tanto de informação que a gente tem disponível hoje, com todas as redes sociais, com tanta mídia, com tanta gente postando tanta coisa, a advocacia o advogado virou um profissional importantíssimo na sociedade. Aqui eu não estou desfazendo o respeito e a importância da advocacia, longe disso, mas é mais um profissional. Então, eu tenho um médico, tenho um advogado, tenho um engenheiro, tenho um psicólogo, tenho um consultor, tenho uma série de profissões e a advocacia, o profissional do direito, é um desses profissionais. Isso muda substancialmente a relação do advogado com o seu cliente, com o seu potencial cliente. Um pouquinho mais de água aqui junto com vocês. Uma terceira mudança, e aí nem sou mais apropriado para falar nisso, vocês, advogados, certamente conhecem de letra, os processos eram físicos, os procedimentos dentro dos escritórios eram muito artesanais, muito manuais, e virou, né? O processo é eletrônico, tem um monte de automatizações, muito de sistemas dentro dos escritórios, dentro dos departamentos jurídicos. Você tem robôs que fazem uma enormidade de ações com relação ao processo, com relação ao contrato. Esses dias mesmo eu estava conversando com um advogado e no escritório que ele é um dos titulares, os contratos já vêm praticamente todos preenchidos, né? Que são contratos mais simples, mais comuns, e o advogado basicamente o que ele faz é revisar, acrescentar, mudar alguma coisa e seguir adiante. É uma diferença abissal, né? Tem um modus operandi aí que é completamente diferente do que era há 15, 20 anos atrás. Nessa mesma linha que eu estou falando para vocês, eu me recordo há 20 anos, quando eu atendi o meu primeiro escritório de advocacia, de entrar naquela sala do advogado, na sala do sócio, ver lá um monte de papel, um monte de processo em cima da mesa dele,
Ele não tinha, já era um escritório, tinha 25, 30 pessoas, ele não tinha política de remuneração de nenhum. Como é que você paga aqui? O que eu acho que merece um pouco mais, eu dou um pouco mais, né? Que eu acho que pago um pouco menos para aquele que eu acho que é menos importante, ou menos formado, menos graduado. Era uma administração completamente caseira para um negócio que já era grande. Né? Um escritório com 20, 30, 40 pessoas já é um escritório que tem uma demanda de uma administração profissional muito substancial. Mas não era o que você via, e ainda hoje, eu devo ser sincero com todos vocês, ainda hoje tem alguns escritórios que querem ser mais caseiros. Tomem muito cuidado com relação a isso. Né? O mercado não paga mais uma conta de uma ineficiência de um escritório de advocacia. Mas era assim que funcionava 10, 15, 20 anos atrás. Cada vez mais o que você vê, e vocês vão perceber essa realidade nos escritórios mais estruturados, você vai perceber pessoas com políticas mais claras, processos de trabalho, sistemas, né, informatizados que dão sustentação a esse trabalho e por aí vai. Né? Às vezes eu tenho a sensação que eu estou falando meio óbvio, mas é importante a gente ter esse retrato de o que era e o que ficou. Eu falava há 15, 20 anos atrás, e vou tomar muito como a realidade de São Paulo, tenho certeza que isso exponenciado acontece em todas as outras regiões. Você tinha uma quantidade de faculdades de direito muito pequenas, né? Uma quantidade muito pequena. Aqui em São Paulo você tinha 6, 7, 8, 10 faculdades, né, principais. Então a quantidade de profissionais que você formava era muito pequena. Então você tinha uma escassez, você falava do profissional do direito, é aquele sujeito que fez uma faculdade importante e tudo mais. Hoje em dia, para o bem e para o mal, nós temos uma quantidade de profissionais que são formados todos os anos absurda. E sem dúvida nenhuma aqui, não tem como nós não fazermos uma análise crítica, muitos desses profissionais com uma formação realmente muito deficiente, infelizmente. Mas é o efeito colateral de você ter uma profissão que expandiu muito, de uma quantidade de profissionais que cresceu muito, né, nas faculdades e por aí vai. Ora, com esse crescimento dessa quantidade, os preços dos serviços que antes eram muito caros, que você percebe, e todos vocês nos falam isso todos os dias, os honorários diminuíram. Poxa, mas ainda a advocacia enquanto negócio ainda é um bom negócio? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não é isso que eu estou falando, mas cada vez mais o que você vai ver são empresas ou pessoas contratando advogados e tem ali uma guerra de preços, né? Tem uma guerra de honorários jurídicos que estão sendo cobrados. Nada diferente da consultoria, nada diferente da medicina, nada diferente da engenharia, nada diferente de todas as outras profissões. E é claro, aqueles profissionais mais bem posicionados, mais bem formados, que entregam serviços melhores, ao longo do tempo vão cobrar mais e vão ter os resultados, vão ter os seus resultados. Né? Mas isso é uma realidade, todos os sócios nos falam no dia de hoje. Esse é o panorama. Dentro desse panorama, a pergunta que fica é: como é que eu me reinvento? Como é que eu atuo de uma forma diferente daquilo que eu atuava 10, 15, 20 anos atrás? Para quem está nos acompanhando aí fora de São Paulo, esse é o brasão de São Paulo. Eu gosto bastante, né, além do brasão, eu gosto bastante dessa frase embaixo aqui. Muitas vezes a gente não se dá conta, né, mas é uma frase muito bacana, né, que diz, aí me perdoem, o latim está longe da minha formação original, enfim, mas eu não conduzo, eu sou conduzido. Olha que bacana isso, né? Olha que forte isso. Eu não conduzo, eu sou conduzido. Esse é o lema que está aqui no brasão de São Paulo. Por que eu escolhi isso para falar sobre carreira? Porque é assim que você tem que se comportar com relação à sua carreira no mercado jurídico. Aliás, com relação a qualquer carreira. A carreira é sua e você não tem que ser conduzido, você tem que conduzir. E o que eu estou querendo dizer com isso? O que você quer para a sua carreira nos próximos 3, 4, 5 anos? Lembra que eu falava de planejamento estratégico no início da nossa apresentação? Então, o que eu estou falando para vocês é:
vocês como advogados, seja no setor público, seja numa empresa privada, seja no seu próprio escritório, tem que pensar na sua trajetória, na sua carreira, como algo a ser desenvolvido, como algo que você vai construir, direcionar ao longo do tempo. Por isso esse brasão, e eu quero falar agora exatamente com vocês, como é que você se reinventa, como é que você atua nesse novo cenário da advocacia. Eu digo para vocês assim, ó, se você tem aí acima dos seus 40 anos, eu já estou quase chegando lá, né? Óbvio que isso é uma brincadeira e todo mundo vai perceber, mas se você tem 40 ou 50 anos, não tem jeito, você vai ter que desaprender uma série de coisas e aprender uma série de outras coisas novas. Se você está no início da sua carreira, talvez a gente tenha, sempre que a gente faz essas palestras na OAB e nas nossas mídias sociais, aliás, acompanhem sempre lá no nosso LinkedIn, a gente sempre tem muitos eventos online, vale a pena conferir. Mas se você está no início da sua trajetória jurídica, fique atento com um fato. Aquilo que você aprende ou aprendeu na sua escola de direito é absolutamente fundamental para a sua trajetória jurídica. Absolutamente fundamental. Mas está longe de ser o suficiente para, de fato, você ter uma carreira de sucesso. O que eu estou querendo dizer com isso é que você vai ter que aprender algumas coisas sobre gestão, sobre liderança, que vão ser fundamentais para você trilhar essa carreira de sucesso. E onde que você vai aprender isso? Não vai ser na faculdade de Direito. Tomar algumas faculdades, pouquíssimas que nós conhecemos, têm inserido dentro dos seus cursos uma parte de economia, uma parte de administração, alguma parte de gestão. São poucas e eu ainda digo que como esse conteúdo ele é muito especializado, esse conteúdo dentro da faculdade de Direito ainda acaba sendo insuficiente para você fazer isso. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês está se formando, está começando a sua trajetória, pense em como se administrar, pense em como administrar a sua carreira para conseguir essa trajetória de sucesso. E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam, a advocacia hoje é uma advocacia empresarial. E quando eu falo uma advocacia empresarial, é uma advocacia com métodos profissionais, onde tenha gestores, líderes que comandem esses escritórios e esses departamentos jurídicos rumo ao seu sucesso. Como é que eu faço isso? Aqui eu quero trazer para vocês, então, um conceito muito bacana, né? Aqui na parte de baixo, vocês vão ver na apresentação, que aliás vai estar disponível lá depois no nosso site, nas nossas plataformas, mas um conceito de um autor da década de 80 muito bacana, chamado Ishaq Adizes. Ele criou um termo, né, um conceito de como é que eu gerencio dentro da empresa, quais são os papéis de um gestor dentro de uma organização. E eu digo para vocês, isso tem absolutamente tudo a ver com a gestão da sua carreira, a gestão do seu escritório, gestão do departamento jurídico da sua empresa que você está. Ele fala que nós devemos ter em mente 4 papéis que são absolutamente fundamentais para você se dar muito bem nisso. É muito simples, grave isso, ó, PAEI. PAEI. Grave isso e eu vou explicar cada um desses tópicos para vocês. Primeiro tópico significa, toda boa teoria ela é muito óbvia depois que a gente vê construída, né? É tão óbvio o que eu vou dizer aqui para vocês. Eu preciso, como um bom advogado, como sócio de escritório, como gestor de um departamento jurídico, eu preciso ser capaz de fazer bem feito, de executar bem o trabalho para qual eu fui contratado, né? Eu preciso saber executar o trabalho em si. Então, se eu sou um advogado no contencioso civil, eu tenho que conhecer muito bem de processo. Se eu sou um advogado na área tributária, eu tenho que conhecer muito de tributação, eu tenho que conhecer muito de negócios e tributação, eu tenho que conhecer muito da legislação fiscal e por aí vai. Eu tenho que conhecer a matéria, o trabalho em si que eu vou realizar ou que eu vou comandar outras pessoas a realizar, né? Se eu não sei fazer, é difícil eu mandar. É um princípio muito elementar, mas que às vezes a gente se esquece. Então, importante que o papel nosso de produtor, e nesse contexto que o Ishaq Adizes fala, é o papel de conseguir executar, levar a cabo uma tarefa. Então, significa saber executar. No mínimo, eu tenho que ser muito bom tecnicamente. Eu costumo dizer na advocacia e em outras disciplinas que
Ser simplesmente bom naquela matéria não faz de você um grande profissional. Mas sem ser bastante bom naquela matéria, certamente eu vou ser um mau profissional. Então, assim, ser minimamente bom, ser tecnicamente bom, é o básico para eu jogar o jogo. Não tem jeito. Num mar de conhecimento, com tantas disciplinas, com tantas ramificações que você tem no direito e todas as outras áreas do conhecimento, eu não consigo saber tudo. Como consultor de empresas, várias vezes as pessoas vêm me fazer perguntas, e elas me fazem perguntas sobre absolutamente tudo. Parece que eu sou um consultor, quase um semideus. E não sou, nós somos especializados em algumas coisas que são fundamentais. Nós somos especializados em gestão de pessoas, em gestão estratégica, e olha que só isso já dá um trabalho absurdo. Então, você saber focar, você saber ter um direcionamento, se especializar naquilo é absolutamente fundamental. Dica básica, tome cuidado com se você tem um escritório pequeno, 10, 15, 20 pessoas, e você fala, não, mas aqui nós fazemos várias áreas. Nós somos bons no tributário, no civil, família, sucessões, no trabalhista. Cuidado. Quem é bom em muita coisa provavelmente não vai ser bom em nenhuma delas e aí não vai ser reconhecido. Toma cuidado nisso, né? Eu preciso me atualizar continuamente. Quando eu falo de conhecimento técnico, eu falo que cada vez mais eu preciso, todos os dias, buscar alguma coisa nova, buscar um conhecimento novo, uma orientação nova que tem surgido com relação àquele conhecimento. O que eu estou querendo dizer para vocês, em outras palavras, um tema que virou, de certa forma, meio chavão, mas gravem, porque é absolutamente verdadeiro. Opa, uma pausa para o meu cafezinho. Vocês que estão em casa também, muitíssimo obrigado. Essa pessoa lê pensamentos. Eu tenho até medo do que ela está lendo aqui na minha cabeça. Muito obrigado. Mas eu digo para vocês que assim, um lema que ficou absolutamente fundamental nos tempos modernos é aprender, desaprender, reaprender. Porque o conhecimento hoje ele é muito perecível. Né? Tente lembrar aí, você que tem acima de 40, 50 anos, você terminava a faculdade e você fala, agora eu estou pronto. Né? Aliás, alguns falavam, estou pronto e nunca mais quero saber desse negócio de banco de escola. Ele saía meio revoltado, né, com a faculdade. Pois presta atenção hoje, você termina a faculdade, as pessoas no minuto seguinte entram numa pós. Termina a pós, entra numa segunda. E eu digo para vocês, isso é inevitável. Não estou aqui fazendo divulgação de nenhum curso e tal, tem um exagero nisso, tem um desmerecimento, uma desvalorização desses cursos, mas o fato é, o conhecimento ele perde valor, as coisas mudam tão rapidamente que o que eu sabia 3, 4, 5, 6 anos atrás, talvez eu precise olhar com uma certa parcimônia no dia de hoje. Né? Então, aprender, desaprender e reaprender é um exercício doloroso, eu digo para vocês, mas essencial. E depois que você aprende isso, depois que você percebe isso, aprender vira uma coisa fascinante. Fascinante. E é decisivo para que você seja um bom produtor no conceito que a gente está utilizando aqui desse papel. Então, primeiro papel seu na sua trajetória, ser um bom produtor. Segundo papel, absolutamente fundamental. Você precisa ser um bom administrador. E quando eu falo, de novo, esse é um conceito que não é meu, é um conceito do Ishaq Adizes, né? Quando vocês procurarem aí na apresentação tem a descrição certa dos livros dele, enfim. Mas quando ele fala de administrador, ele está querendo dizer que, de alguma forma, eu preciso saber organizar o trabalho. De novo, poxa, Sebastião, você me tomou essa manhã aqui para falar o óbvio. Depois que a teoria está pronta, você fala que é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Eu preciso saber organizar o meu tempo, organizar a minha mesa, eu preciso organizar a equipe que trabalha comigo, eu preciso saber estabelecer procedimentos para as outras pessoas que trabalham comigo. Pensa bem, você aí que tem um escritório, 5, 6, 7 pessoas, a sua secretária, se você tem uma, ela tem uma rotina de trabalho?
O seu advogado do contencioso civil, ele tem uma rotina de olhar prazos todos os dias? Como é que ele faz o acompanhamento do prazo? Como é que ele faz o double check, por exemplo? Né? Como é que você, mensalmente, avalia os resultados financeiros do seu escritório? Aliás, você não faz isso? Toma cuidado. Toma cuidado. E não é só pelo saldo bancário, viu? Toma cuidado. Associar a administração do seu escritório só ao saldo bancário é muito perigoso. Então, você precisa ter rotinas, você precisa ter procedimentos, você precisa criar, de alguma forma, controles. Controles do seu tempo, controles do tempo e do trabalho das pessoas que trabalham com você, controles do seu escritório como um todo, controles de clientes. Eu preciso ter controles. Eu preciso ter controles. Para quem aí, novamente, hoje eu estou na minha fase de falar de idade, mas para quem na década de 80 e 90 tinha os seus 20 anos e tal, deve lembrar do grande Legião Urbana, em que ele fala a frase, né? Disciplina é liberdade. Olha que frase bacana, né? Quando eu falo disciplina e liberdade, significa não vá nessa ideia, não, eu sou assim mesmo, desorganizado, eu vou tocando as coisas, mas no final tudo dá certo. O final talvez até dê certo a um custo muito alto. Então, se você não administra bem o seu tempo, se você não administra bem os recursos do seu escritório, do seu departamento jurídico, o custo disso é muito alto. Aliás, o custo pessoal, inclusive. Se você não administra bem a sua vida, talvez a sua saúde te cobre um preço muito alto. Espero que não seja o seu caso, mas isso acontece com mais frequência do que a gente está acostumado. Sem dúvida nenhuma, eu preciso implantar sistemas, né? Hoje em dia, você tem aplicativos para absolutamente tudo. Aplicativos para a lista do supermercado que você vai fazer, aplicativos para o financeiro do seu escritório, aplicativo para o financeiro da sua vida pessoal, aplicativo para você controlar a sua saúde, o seu sono. Mas tudo isso só faz sentido se você tiver uma disciplina de utilizar, se você estiver focado em administrar sua vida, sua carreira, seu escritório, sua empresa, de uma forma bastante boa, de uma forma bastante eficiente. O que eu estou querendo dizer para vocês e também o Ixá quer dizer para a gente ser bem-sucedido passa também por fazer mais com menos sempre. Fazer mais trabalhos em menos tempo, ou seja, ser mais produtivo pessoalmente, por exemplo. Fazer mais processos, mais trabalho, prospectar mais negócios com menor uso de recursos e por aí vai. Então, segundo ponto essencial para a sua trajetória, ser um bom administrador. Primeiro ponto, ser um bom produtor. Segundo aspecto, ser um bom administrador. Terceiro aspecto, eu preciso saber empreender. É interessante, essa palavra, principalmente nos últimos 10, 15, 20 anos, ela ficou muito na moda. Com as grandes, né, as startups, que agora estão passando um período de dificuldade, né, estão muitas startups demitindo muita gente, mas o fato é, todos nós temos o hábito de dizer que no Brasil nós temos todos um certo viés empreendedor. Todos nós somos muito empreendedores. Isso é verdadeiro, tá? O brasileiro tem um caráter empreendedor bastante forte. E a gente tem umas disfunções também, né? Assim, muita gente empreende mais por necessidade do que por vocação. E muita gente se dá com os burros na água, né? Se vocês pegarem as estatísticas aí, o Sebrae fala muito disso, por exemplo, cerca de 70%, 80% dos negócios que abrem fecham depois de 2 anos. Por quê? Porque empreender é a primeira parte, mas planejar e saber gerenciar é a segunda, tão importante quanto a primeira. Mas esse é um outro assunto que em um outro momento a gente fala. Quando eu digo que vocês, na carreira de vocês, como advogado, como sócio, como gestor de uma área jurídica, precisa empreender, significa não necessariamente você ter CNPJ. As pessoas confundem. É assim, você é um empreendedor, você tem uma empresa. Veja, ser empreendedor não é necessariamente você ter uma empresa no sentido de ter um CNPJ, ter uma empresa aberta. Existe até um conceito interessante que se fala do intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É o empreendedor que está dentro de uma empresa maior. E por que isso? Porque empreender significa pensar o futuro, significa você criar coisas diferentes, significa você inovar.
Sabe aquele departamento da empresa em que você atua, que faz 10 anos que todo mundo faz a mesma coisa, da mesma forma? Mais comum do que você pode imaginar. E aí você entra e fala, gente, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo aqui controle de prazo de 1.000 processos, 1.500 processos, numa planilhinha toda pintada de verde e amarela, né? E isso guardada lá no seu computador pessoal. Tá, gente, pelo amor de Deus. Nós temos no mercado hoje diversos sistemas que fazem isso muito melhor. Nossa, você está guardando os seus dados, por exemplo, num computador velho, não tem backup. Gente, pelo amor de Deus, hoje tudo é em nuvem, você tem segurança e acesso a tudo quanto é lugar. Estou falando coisas absolutamente óbvias, eu tenho certeza, mas para dizer para vocês que o empreendedor é aquele que vê possibilidades onde os outros estão vendo problemas, né? É aquele que fala, peraí, dá para fazer isso aqui de uma forma diferente, dá para fazer de um modo que a gente otimize, dá para pensar isso de uma forma diferente. Eu não tenho o rabo preso com o erro, eu não tenho o rabo preso com o passado. Poxa, o passado a gente fazia assim, pô, que bom que foi bom. Uma redundância aí, que bom que funcionou até então. Mas hoje já tem formas melhores. Então, como advogado, é fundamental que você tenha essa pulga atrás da orelha para o tempo inteiro pensar como é que eu foco naquilo que é importante, como é que eu penso sobre outros prismas, como é que eu observo as coisas de uma forma diferente. Aqui, um adendo que eu faço para vocês quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de inovação, eu digo, e a frase não é minha, sem input não tem output. O que significa isso? Ora, se eu continuo lendo os mesmos livros de 20 anos atrás, convivendo com as mesmas pessoas que eu convivia há 20 anos atrás, se eu continuo no mesmo contexto que eu estava há 20 anos atrás, com as mesmas ideias de 20 anos atrás, é muito difícil que eu crie soluções diferenciadas, melhores, inovadoras. Eu preciso levar a minha cabeça para arejar. Vocês que estão nos assistindo aqui, o que vocês estão fazendo nesse momento é exatamente isso. Né? Vocês estão ouvindo alguém falando uma coisa diferente do que vocês estão acostumados. Vocês estão... eu convivo só, eu sou advogado, eu convivo só com advogado. Bacana, conviva com advogado, sim. É bom trocar experiências com outros advogados. Mas vai trocar experiência também com médicos, com consultores, com administradores. Vai ver como é que funciona uma empresa. Né? No mundo empresarial existe um conceito que ficou muito popular aí nos anos 90, principalmente, que chama de benchmarking. O que é benchmarking? Uma empresa tem um determinado problema, então, vamos lá, uma empresa metalúrgica tem um problema de logística. E ela fala, poxa, como é que eu resolvo esse problema de logística? Em vez dela ir a uma outra indústria metalúrgica para saber como é que essa indústria metalúrgica resolveu o seu problema, ela vai num outro segmento, numa outra empresa que é especializada em logística, não tem nada a ver com o segmento dela, para quebrar o paradigma, para olhar o problema dela de uma forma diferente. Então, exemplo, uma indústria vai numa transportadora ver como é que eles resolvem problemas de logística. A Coca-Cola, por exemplo, é uma empresa tradicionalmente muito famosa por ter sistemas logísticos muito bons. Vai tentar conversar com alguém da Coca-Cola para ver como é que eles resolvem problemas de logística. Não fica só dentro do seu próprio ambiente. É isso que eu estou querendo dizer com vocês. Mais um pouquinho de água aqui. Vocês também respiram que a gente está caminhando. Quando eu falo, então, em ser empreendedor, algumas palavras que são chaves para vocês. Inquietação. Inconformismo, né? Gente que não se acomoda naquilo que supostamente já deu certo. Gente curiosa, né? Tente lembrar, você que tem filho aí, 2, 3, 4, 5 anos, olha para a criança. Criança é um bicho que a gente não gosta muito porque enche a paciência, né? Depois do terceiro porquê, ninguém tem mais paciência com a criança. Mas é legal, a criança pergunta por quê. Mas por que o céu é azul? Ah, sei lá, o céu é azul porque azul sempre foi azul. Mas por que é azul? Ah, não sei. Vai plantar batata você e o céu azul. A gente não tem mais paciência. Mas eu digo para vocês, não só tenham paciência, como se espelhem nela para fazer as perguntas sobre o seu próprio negócio. Isso é
parte fundamental do empreendedorismo. Por fim, então eu falei para vocês do P, que é o produtor, eu falei do A, do administrador, eu falei do E, de empreender, gerar coisas novas, e eu falo do I, que é integrar. Integrar o quê? Do que, afinal de contas, o Ishak Hadid está falando quando ele coloca esse I aí para vocês? Ele está falando que, de algum modo, eu nunca consigo realizar o meu trabalho, seja no departamento jurídico, seja no escritório de advocacia, seja a minha carreira no órgão público, eu sempre estou rodeado de pessoas e, de algum modo, eu preciso juntar essas pessoas, eu preciso integrar essas pessoas, eu preciso fazer com que elas consigam trabalhar junto em busca de alguma coisa que é comum àquele grupo. Né? E a gente sempre está em grupo. Pensa, como advogado, você nunca trabalha sozinho. Tem lá a sua hora de peticionar e tal, que você até está ali executando o seu trabalho sozinho. Mas você vai ter o estagiário que vai estar junto com você, você vai ter o seu chefe que você vai trocar figurinha, ou para o time. Sempre nós estamos em grupo. Né? Todas as nossas conquistas são conquistas em grupo. E aí eu preciso saber integrar essas pessoas. Eu preciso conseguir, de algum modo, mostrar para essas pessoas que existem objetivos comuns, que existe um propósito comum. Se você aí trabalha numa repartição pública, se você está aí na defensoria pública, vou chutar o primeiro que vem à minha cabeça, você não está sozinho. Você está num departamento com uma série de pessoas. Como é que faz para essas pessoas trabalharem juntas, né, em prol daquilo que é a missão daquela área? Olha que bacana isso. Então, quando ele fala de integrar, é disso que ele está falando. Como é que eu estimulo, como é que eu faço com que as pessoas queiram dar o seu melhor potencial para conseguir os melhores resultados? Muitos sócios, muitos advogados se queixam. Poxa, Sebastião, hoje em dia, advogado júnior não quer saber de nada. Na minha época era diferente. Na minha época eu queria trabalhar ao máximo. Gente, vamos lá. Não adianta. A nossa época, eu gosto de um amigo meu que fala assim, Sebastião, não tem aquela nossa época. Nossa época é hoje. Aquela época, 20 anos, já foi aquela época de 20 anos. É uma outra época. Nossa época é sempre hoje. Eu, parafraseando aí o famoso Carlos Drummond de Andrade, eu vivo no mundo presente, né? Esse é o mundo presente, né? E é com ele que a gente lida. E veja, as pessoas, se elas não estão se motivando por alguma coisa que você está falando, o que eu deveria estar falando a elas que despertaria de algum modo essa motivação? Motivação é sempre alguma coisa interna. Eu, Sebastião, não sou capaz de motivar absolutamente ninguém. Não sou capaz de motivar o Agostinho que está aqui do meu lado, não sou capaz de motivar você que está aí do outro lado. Não tenho esse poder. Motivação é, traduzindo em termos simples, e de novo aqui as obviedades, motivação é motivos para a ação. Quais são os motivos que eu tenho para a ação? Se eu não vejo motivos, eu não ajo, eu não vou para uma ação. Por que será que os seus advogados, no departamento jurídico, na repartição pública ou no escritório, não estão vendo motivos para a ação? O que será que você deveria oferecer de motivos que conectem com os motivos deles? Olha que bacana isso, né? Então, esse olhar é fundamental quando a gente fala de você integrar as pessoas na sua equipe. Eu preciso, de algum modo, criar acordos junto com a minha equipe para que elas funcionem melhor. A gente precisa ter regras. Né? Um amigo meu, recentemente, falando disso para ele falou assim, Sebastião, isso é óbvio, até máfia tem regras. Né? E eu digo, não só até a máfia principalmente tem muitas regras e muito claras. Então, de algum modo, com a brincadeira da máfia, que não estamos falando para a máfia, não é essa a ideia, mas de algum modo, nos seus grupos de trabalho, você precisa ter as suas regras, os seus acordos. Se você tem um escritório de advocacia, você precisa ter um acordo de sócios, por exemplo. E um acordo de sócios não é um papel puramente jurídico para, se vocês brigarem, você poder pleitear na justiça alguma coisa contra ele e tal. Não é isso. Também serve para isso, mas não é para isso. O acordo dita aquilo que a gente está pactuando, que a gente quer, que a gente gostaria e como a gente vai agir. Com respeito, com lealdade, com honestidade, etc., com relação àquelas pessoas que eu estou juntos. Então, qual é esse acordo que você vai criar
com a sua equipe de trabalho, seja ela aonde você estiver. Fundamental no integrar. Empatia, palavra extremamente alta, principalmente pós-pandemia. Nunca a gente ouviu falar tanto de empatia. E aí, para quem faz ainda alguma confusão com empatia, empatia não é simpatia, né? Empatia é eu conseguir, de algum modo, olhar uma situação sob o prisma, sob o olhar de quem está do outro lado na minha frente. Os americanos têm uma expressão, não vou falar aqui em inglês, mas em português é alguma coisa como calçar os sapatos dos outros. Olha que interessante, né? Eu gosto dessa expressão. Então, de alguma forma, eu tenho que ser capaz de andar com o sapato do outro. Isso exige um desprendimento nosso para ter essa humildade de olhar do outro lado, que é absolutamente fundamental para quem trabalha em equipe. Flexibilidade, sem dúvida nenhuma, as pessoas são diferentes e não estou querendo dizer que nós vamos ter que nos ajustar sempre a elas, mas nós temos que, no mínimo, ter uma certa flexibilidade para conseguir explorar aquilo que ela tem de melhor, no melhor sentido da palavra, o explorar, mas aproveitar aquilo que ela tem de melhor e ver como é que eu relevo ou faço aquilo que ela tem de dificuldade para, no contexto da minha equipe, não atrapalhar o desenvolvimento do grupo. Por fim, eu coloco paciência, porque, veja, não pude deixar de colocar paciência quando eu falo de trabalhar em grupo, porque, veja, tem uma frase na educação que diz, quem não tem paciência não pode ser um bom educador. Imagina você estar com uma criança de 6, 7 anos e fala, mas você é burra, você ainda não entendeu, eu já te falei 3 vezes que tem que escovar os dentes, você ainda não entendeu. Tem que ter paciência, as pessoas têm o seu tempo. Claro que dentro do contexto de empresa, eu não vou esperar 10 anos pelo tempo dela, porque a empresa quebra, claro, né? Mas eu tenho que ter um certo tempo, eu tenho que entender isso como um processo de mais longo prazo. Em resumo, eu estou dizendo para vocês que na carreira jurídica de vocês, para enfrentar os novos tempos, vocês vão ter que desenvolver uma capacidade PAEI, uma capacidade de produzir, uma capacidade de se atualizar, uma capacidade de se administrar e administrar um departamento, uma sociedade, por aí vai, uma capacidade de empreender, inovar e uma capacidade de integrar pessoas que estão juntas com você na busca daquele propósito, na busca daquelas missões. Alguns recados fundamentais aqui para a gente caminhar para o fechamento. Não sei se vocês perceberam, né? Olha que péssima notícia para alguns de vocês aí. Dos 4 papéis, só existe um papel que é eminentemente técnico. Em outras palavras, você advogado, você advogada, o seu conhecimento jurídico ele é fundamental no contexto de 25% mais ou menos do que eu estou falando aqui. O restante que vai te levar ao sucesso não tem a ver obrigatoriamente ou puramente ou simplesmente com a sua capacidade técnica. Olha que maluco isso, né? Não tem a ver puramente com sua questão técnica. Tem a ver com as demais competências que você vai ter que desenvolver ou já tem desenvolvida ao longo do tempo. Competências essas, competências de negócio, competências comportamentais. Olha só, competências de negócio e competências comportamentais. Quando eu digo dessas competências, eu estou querendo dizer aprender sobre o negócio em que você está. Se você está no escritório de advocacia, o que é absolutamente fundamental para esse escritório ser bem sucedido? Quais são as disciplinas-chave deles? Quem é o cliente deles? Qual é a missão desse escritório? Qual é a cultura desse escritório? Se você está numa repartição pública, qual é a missão dessa repartição em que você está? Qual é a missão em que você tem como advogado dentro de um departamento jurídico de uma empresa? Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. No passado, o advogado era visto como alguém que inviabiliza negócio. Eu lembro de uns 20 anos atrás, estar fazendo um projeto numa empresa, e aí nós criamos lá um sistema de remuneração para aquela empresa, que é uma coisa que a gente faz bastante, um sistema de remuneração variável. E aí chega um certo momento, agora vamos passar pelo crivo da advogada, né, da empresa. Aí a advogada veio com uma série de anotações sobre o projeto, de 5 páginas, eu acho que tinha uns 50 nãos lá. Isso não pode, 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 isso não pode. Falei, pô, obrigado, agora ficou claro que não pode. Mas o que pode?
Né? O que pode? Porque, veja, ela era uma visão antiga, que é a visão de quem tem que resguardar completamente a empresa de qualquer problema que possa acontecer. Sabe o que acontece? Você fecha a empresa. Você fecha a empresa, porque simplesmente você não atua. Eu não estou aqui em absoluto pregando a ilegalidade, pelo amor de Deus, não é nada disso. O que eu estou dizendo é, mudem a mentalidade. Como é que eu viabilizo esse negócio? Veja, isso da forma como está colocado não é permitido, isso afronta uma legislação trabalhista, isso afronta uma legislação civil e por aí vai. Mas tem um contorno que isso é possível fazer. Ah, bacana. Então, quando eu estou falando para vocês entender sobre o negócio, como é que viabiliza o negócio? Como é que é o papel de vocês como viabilizadores de negócio? Né? Aprender sobre as pessoas, tenha uma curiosidade sobre as pessoas, o que elas gostam, o que elas fazem, por que elas fazem. Tem um meme aí da internet que fala, né? Quanto mais eu conheço sobre as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Mas não faça isso. As pessoas são interessantes. É legal você conhecer mais sobre elas e é necessário para o seu desenvolvimento. Aprender a empreender, aprender a ser curioso, aprender a buscar coisa nova, aprender a olhar sobre os outros prismas e por aí vai. E por último, eu digo para vocês, aprender a aprender. Nós não aprendemos isso. Né? A gente achava, que alguns alunos hoje na faculdade ainda acham que recortar do Google, colocar no trabalho, aquilo é aprendizado. Não, aprendizado quer dizer você, de alguma forma, mastigar o conhecimento, você ir a fundo, você questionar, é disso que eu estou falando. Né? Existe uma frase, vocês já perceberam que eu gosto bastante de frases, tem uma frase que fala, o conhecimento só depois de digerido é que ele alimenta. Então, quais são os conhecimentos que você tem que digerir? Né? Como é que você vai a fundo naquilo que você está fazendo para construir um jeito de pensar diferente naquilo que você está fazendo? Para caminhar aqui para os meus finalmente, eu adoro essa frase atribuída ao Einstein, né? A mente que uma vez... a mente que se abre de uma nova janela, uma nova ideia, jamais voltará ao seu tamanho original. É óbvio, né? Imagina, eu sempre brinco, imagina que você falasse assim, ó, tente imaginar como é para você não saber ler. Nossa, Sebastião, mas eu não consigo nem imaginar. Claro que você não consegue imaginar, porque faz tanto tempo que você sabe ler e a vida é tão baseada na leitura, tudo na nossa vida é leitura, que você não consegue. O seu ambiente, a sua mente já se expandiu. Né? E você já é uma outra pessoa porque você aprendeu. E aí você tem que ser uma nova pessoa daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, um novo advogado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você atingir o sucesso que você deseja, seja ele qual for. Bacana? Última dica que eu dou para vocês, falando em conhecimento especializado na área jurídica e tudo mais, convido vocês a entrar no site da Oliveira Campos Consultoria, www.occonsult.com.br, www.occonsult.com.br. Lá tem uma aba específica que é sobre o livro. E nessa aba tem uma série de vídeos falando sobre gestão no mercado jurídico, especificamente gestão de escritórios de advocacia. É gratuito, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Obrigado, passa a bola novamente para o meu querido Agostinho, que vai aqui fazer o nosso fechamento, e vocês estão convidados a acompanhar nosso trabalho aí nas redes sociais. Doutor Sebastião, realmente foi um prazer tê-lo aqui, uma honra, e como conversamos antes do início do evento, na área jurídica nós não aprendemos isso na faculdade. Até comentei com o seu sócio, o doutor Fernando, que aqui está presente também. Foi uma honra também recebê-lo. Nós aprendemos direito empresarial, comercial, mas como atuar nessa área, como uma empresa se comporta, mas não temos nada nessa área voltada para a própria advocacia. Uhum. E o senhor veio no momento oportuno. Tenha certeza disso. E o senhor afirmou no início da sua explanação, o momento é agora. E também citou a frase de Einstein. Eu lembrei de um advogado que vinha sempre
já falecido, ele sempre vinha nos nossos eventos na Sé, antes da pandemia. Ele já tinha uma certa idade, mas era de uma dinâmica fantástica e um querer saber. Perfeito. E ele sempre falava para mim, ele falou, eu entro aqui e saio daqui melhor. Perfeito. Ele falou, nós temos que usar todos os nossos meios. Ele apontava para o celular e falou, tem tudo aqui. Perfeito. E ele já tinha uns 60 e poucos anos. E eu Perfeito. nunca esqueci isso. Perfeito. E hoje o senhor falou a mesma coisa de uma forma diferente. Perfeito. Sabe o que é engraçado, Agostinho? Exatamente ontem eu estava vendo uma entrevista de um cara que é dono de restaurante, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. E ele estava falando da origem da palavra restaurante. Olha que doido isso, né? O que é a palavra restaurante? Vem de restaurar. A pessoa entra no restaurante de uma forma e ela sai alimentada, restaurada. Olha que coisa maluca, que interessante isso. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos continuamente nos restaurar. Né? E restaurar é isso, entrar de uma forma e sair de uma outra completamente diferente. Exatamente. Mais uma vez, se eu quiser fazer umas considerações finais, fique à vontade. As minhas considerações, meu agradecimento ao AB, nós já fizemos vários eventos aqui, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Convido sempre vocês a visitem nosso site, visitem as nossas plataformas, tem muito conhecimento gratuito lá, tem muita troca de informação e eu fico completamente à vontade, completamente à disposição de vocês para todo tipo de indagação aí via as redes sociais que vocês nos encontram muito facilmente. Agradeço de novo. Muito obrigado, doutor Sebastião. Até a próxima, que seja em breve. Muito obrigado.